Em cada cenário na palavra, fazer essa oração. Logo após nós vamos ouvir a pastora Mônica ministrando a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, colocar de pé nessa noite, vamos estar se orando nessa noite pela preleitora, para que o Senhor possa abrir a janela do céu, porque presente é já estar na casa. Louvado e agradecido o nome do Senhor, para que o Senhor possa usar a sua serva de uma forma tremenda, de uma forma notória neste lugar, para que ele possa ser canal de bênção na minha e na sua vida nesta noite. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora, Deus, eu coloco a tua filha, Deus, cuidado, ó Deus. Pai, ela está nesta noite direcionada a ser canal de bênção para nossas vidas, ó meu Senhor. Pai amado, usa ela, Senhor, neste lugar, nesta noite. Pai, a sua filha está aqui, Senhor, de mão estendida, de coração aberto, Senhor, para bendizer o teu santo nome nessa noite. Ser com ela, guarda, protege, guarda a sua família, o seu ministério, e continua abençoando a tua filha, Deus, nessa noite. Pai, eu te peço nessa noite, derrama uma chuva de bênção sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a tua serva, e que a janela do céu possa ser escancarada ao favor deste lugar, desta igreja, nessa noite, através da tua filha, Pai. É o que eu te peço nessa noite, e já te agradeço em nome de Jesus, e as palmas para Jesus. Recebe a serva do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, amados. Que alegria que eu estou aqui. Eu já recebi tanto da parte do Senhor, mas eu já recebi tanto, que se nós fôssemos para casa agora, eu já estou indo muito cheia. Estou muito feliz. Eu cheguei aqui e falei com a irmã, só tem mulheres lindas aqui hoje? Só entra mulheres lindas. Queridos, muito obrigada pela confiança, obrigada pela Maria Araújo, obrigada pelas irmãs. Quero parabenizar as Dorcas por esse trabalho lindo que realizam. Agradeço também ao pastor Davi Stringhetti por estarmos aqui na sua igreja. Uma bênção. Queridas, meu nome é Mônica, como já fui apresentada, eu moro em Vila Velha. Eu tenho uma filha linda que se chama Liz, e um marido lindo que se chama Alex Costa. É o pastor que todo mundo gosta. E ele veio aqui hoje, fica de pé. Esse é meu gatão. Vocês já viram algum pastor que tem slogan? Ele tem. É o Alex Costa, o pastor que todo mundo gosta. Mas quem conhece ele entende o slogan, viu, gente? Queridas e queridos, eu tenho hoje para vocês uma palavra de instrução. Uma palavra de instrução. Porém, essa palavra, ela também pode ser uma palavra de revelação na sua vida. E aí, como uma palavra de instrução entra como uma palavra de revelação na vida de alguém? É quando uma instrução faz sentido para você de forma que constrange a sua alma, e aí lá dentro, lá no seu íntimo, você diz assim: olha, é isso que eu preciso mudar. É aí, caiu a ficha. É quando te constrange, é quando faz sentido. Amém? E o Senhor, curiosamente, Ele nos deu 5 ministérios. Nós fomos instruídos na palavra acerca dos 5 ministérios. Para uns são profetas, uns são pastores, outros evangelistas, outros mestres, outros apóstolos, outros profetas. Mas interessante, o Senhor não deu 100% para ninguém. Não, são 5. E Ele dividiu 20% para cada um. A única maneira de termos 100% é andando juntos, é andando juntas, é a união que a pastora missionária pregou aqui agora, nos alertou. Então fala assim com a sua irmã, ou com o seu irmão que está do seu lado: que bom que você está perto de mim.
Porque o que você precisa, eu tenho. Mas o que eu preciso, você tem. Vamos andar juntos em prol do reino de Deus. E aí ninguém nos segura mais. O tema hoje é marcada pela promessa. Quantas marcadas pela promessa eu tenho aqui hoje? Glória a Deus! E quando a missionária falou para mim, marcada pela promessa, Deus falou no nosso coração sobre Raabe. Eu fui separar uns pontos a respeito de Raabe para trazer para vocês aqui nessa noite. E eu tenho uma maneira de trazer a ministração um pouquinho diferente. Vou explicar para vocês por quê. Depois de trabalhar mais de 20 anos na minha carreira jurídica como advogada, eu deixei a minha carreira jurídica e eu trabalho hoje cuidando de pessoas, desenvolvendo pessoas. No meu trabalho secular, hoje, eu sou coach. Não sei se alguém já ouviu falar de coach, mas é uma pessoa que ajuda outras pessoas a realizar suas metas, seus objetivos, a alcançar aquilo que realmente deseja, alinhar seus comportamentos. É isso que um coach faz. E eu falo sempre assim, de uma forma simples, o coach ajuda pessoas a realizar coisas. Eu tenho um instituto e hoje eu formo coaches. Pessoas que queiram se tornar coaches, eu ministro aulas de coach. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, num congresso de cura interior, aqui em Vitória, eu consagrei a minha profissão lá no altar. E eu falei, Jesus, eu não quero só treinar e dar aula, secularmente falando, que é um trabalho lindo que eu faço, ajudando as pessoas a serem ainda melhor do que elas já são. Mas eu quero mais, Senhor. E eu consagrei o meu trabalho no altar. E a minha experiência foi tão linda que isso aconteceu pela manhã. E sabe aquele dia que você está assim, com muito azeite? Muito azeite. Eu não tinha nem ido para minha casa no almoço, eu tinha ficado no congresso direto, e à noite começaram as ministrações. E na entrada do congresso, começou de novo às 18 horas, eu estava na fila, tinham muitas pessoas, mais de 1000 pessoas para entrar ali. Uma moça muito linda, que se chama Tatiana, ela também é daqui, ela é de Campo Grande. E 5 minutos de conversa na porta, eu nunca tinha visto aquela moça na minha vida, e nem ela nunca tinha me visto na vida. Nós conversamos 1 minutinho e falamos sobre vendas. Não tinha nada a ver com o congresso. Ela me falou que ela é vendedora, e eu comecei a conversar com ela sobre vendas. E, enfim, as portas se abriram, nós entramos rápido naquele congresso. Eu tirei um cartãozinho da minha bolsa, porque eu gostei muito dela, assim, do olhar, da simpatia. Entreguei meu cartão para ela, estava escrito ali, coach. E falei com ela, olha, me liga qualquer dia para a gente, de repente, tomar um café e conversar mais sobre vendas. Queridos, na semana seguinte, ela me ligou. E eu nem esperava que ela fosse lembrar, eu também já não me lembrava, mas ela me ligou. E ela tinha um culto preparado para mulheres. Ela falou para mim assim, Deus falou no meu coração, no meio da conversa, e Deus falou comigo que você vai ter uma palavra de empoderamento para as mulheres da minha igreja. E me convidou para ministrar na igreja dela num domingo. E aquilo foi um sinal do Senhor na minha vida, porque ela nunca tinha me visto. Ela não sabia nada sobre mim. Nada. Talvez eu esteja aqui hoje porque a missionária já tenha me conhecido em outra situação, ou já tenha ouvido falar de algum lugar que eu passei, mas ela não. Por isso, foi lindo e eu entendi o chamado do Senhor. A partir daquele momento, olha, pronto. O Senhor já tem me levado em muitos lugares, em muitas igrejas. E como eu consagrei a minha profissão, enquanto eu ministro, eu falo de coach para vocês. E aí você fala, mas que papo é esse de coach, Mônica, durante a ministração? Vocês vão entender o desenrolar desse manto. Amém? E
Eu separei aqui para vocês, para compartilhar a palavra no livro de Josué, do versículo 1 ao 23, como a missionária já mencionou. Mas para ganhar tempo, eu estou observando ali o meu horário, o meu relógio, eu não vou ler o texto todo para vocês, porque eu creio que vocês já conheçam bem a história de Raabe, essa mulher que foi marcada. Essa mulher entrou na história de Josué, ela entrou na história dos espias, mas ela marcou a sua própria história. Eu quero profetizar nessa noite para você, que se preciso for, você vai ter a ousadia de Raabe para invadir e entrar na história de alguém, porque a história vai ter que falar de você. Amém? Queridos, eu separei para vocês alguns pontos sobre Raabe. Eu trabalho com comportamento humano e comportamentos não mentem. E às vezes eu recebo algum cliente lá no meu escritório e no primeiro diálogo eu logo observo quando o cliente não está sendo muito verdadeiro devido ao comportamento dele. Comportamentos não mentem. Os homens podem até mentir, mas comportamento não. E Raabe tem algumas características que eu gostaria de compartilhar com vocês. A história mostrou claramente que Raabe foi uma mulher de tremenda ousadia. Na minha profissão, lá no coach, nós trabalhamos uma tríade que chama de ser, fazer e ter. Todos nós queremos ter muitas coisas. Nós queremos ter saúde, nós queremos ter amigos, nós queremos ter boas casas, mas antes de ter, nós precisamos ser e passar pelo fazer. O que Raabe queria ter, queridos? Ela queria ter mudança de vida, ela queria ter salvação, ela queria ter honra. Quem Raabe precisou ser para ter o que ela queria? Nós observamos que Raabe, ela foi uma mulher ousada. E o que ela precisou fazer? Ações. Ela precisou de se arriscar. Ela entrou na história dos espias, os escondendo, para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Será, minha irmã, que você está vivendo um contexto hoje que a tríade do ser, fazer e ter está em conflito aí dentro de você, e você quer ter muitas coisas, mas ainda não descobriu quem você precisa ser e o que você precisa fazer para conquistar aquilo que você deseja, para tocar nas vestes do Senhor, para ouvir aquilo que você precisa. O que você precisa fazer? O coach faz muitas perguntas, e a gente chama as perguntas de perguntas poderosas, porque são perguntas reflexivas. Uma pergunta poderosa é uma pergunta que faz sentido para você e te leva a uma reflexão. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Raabe foi uma mulher de decisão. Raabe foi uma mulher que soube discernir o momento certo para tomar uma decisão e mudar sua vida. Ela sabia que escolher pelo Deus de Israel implicaria deixar aquela vida que ela vivia e hábitos que ela tinha para trás. Sabia que uma decisão mudaria seu destino. Interessante, observando a história, nós vemos que aquelas muralhas de Jericó eram muralhas impossíveis de serem derrubadas aos olhos naturais. E Raabe morava em cima das muralhas. A sua casa, as muralhas eram tão largas que a casa de Raabe ficava em cima daquele muro. E me trouxe uma reflexão profunda, porque Raabe precisou, no momento de tomar a decisão dela foi sair de cima do muro. E o muro aqui representa muitas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos em cima do muro? Quantas vezes nós não entregamos por completo a nossa vida, um projeto, uma ideia, uma disposição para o Senhor,
Quantas vezes nós ficamos em cima do muro e impedimos muitas coisas que já estão reservadas no reino do Espírito a chegar aqui nas nossas mãos? Será, meu irmão, minha irmã, que hoje você se encontra nessa posição, precisando sair de cima do muro? Fica uma pergunta reflexiva. Os muros de Jericó representam fortalezas. Qual fortaleza está prendendo você? Em algum lugar que você está aí, precisando sair e não consegue. Imagina como Raabe deveria sentir vergonha da vida que ela levava. E algo tão interessante que toda vez que nós tomamos uma decisão, nós somos levados a uma ação. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, mas Mônica, eu já decidi, está decidido. Mas como comportamentos não mentem, se você tomou uma decisão e você não saiu do seu lugar e você não agiu, você ainda não decidiu. E essa é uma noite que está separada, querido, querida, para você sair de cima do muro, para você tomar a decisão assertiva, aquilo que você realmente precisa fazer. E eu separei aqui para vocês uma observação muito importante a respeito do comportamento de Raabe. E antes de colocar isso aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta de coach. O que você precisa parar de fazer? Parar. Para que a sua vida seja efetivamente transformada. Outra pergunta, o que você precisa começar a fazer que você não está fazendo ainda para que a sua vida seja efetivamente transformada? Pensou? E eu, observando o comportamento de Raabe, eu trouxe para vocês uma observação muito interessante. Lá no curso de coaching, eu falo muito sobre sabotadores internos. E eu explico como que nós, cristãos, nós conseguimos eliminar os sabotadores internos da nossa vida. Nós trabalhamos isso de uma forma muito linda, baseado na palavra do Senhor. E sabotadores internos, para vocês entenderem, são padrões mentais, padrões emocionais que nós estabelecemos, que estão lá dentro, lá na nossa mente, escondidinhos, mas que nos atrapalha, inclusive, de ter uma conexão maior com o Senhor, aquela aproximação, aquela intimidade. E o primeiro sabotador que a Raabe venceu foi o sabotador medo. Medo. Ela contrariou a sua cultura, correu riscos de vida. Sabotador medo. E aqui vai uma pergunta: quantos medos estão paralisando você hoje? Quantos medos? Tem muitas pessoas que me procuram porque tem medo de falar em público. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém com medo de falar em público. Alguém já sentiu isso? Não é pecado ter medo de falar em público. Isso é somente um estado. Ninguém nasce com medo. A neurociência, eu gosto muito de neurociência e falo muito de neurociência porque ela está toda na Bíblia. A neurociência prova, ela diz que uma criança, ela é capaz de, uma mente, ela é capaz de processar aquilo que ela conhece. Uma criança, ela passa a ter medo, ela não nasce com medo, mas ela só passa a ter medo quando ela começa a processar isso na mente dela. Se tem alguém aqui hoje com medo de falar em público, eu quero fazer uma pergunta para você. O que poderia acontecer se você decidisse hoje eliminar esse medo da sua vida? O que poderia mudar na sua vida se você decidisse mudar hoje e quebrar hoje esse medo? Será que você poderia levar uma mensagem da parte de Deus para as pessoas com mais espontaneidade? Será que você poderia ser um ministro, uma ministra da palavra de Deus? Será que você poderia falar mais da obra? Será que você poderia falar mais daquilo lindo que tem aí dentro de você para as pessoas, sem inibição? E se você decidisse hoje?
Quais são os seus medos? Segundo sabotador, ela venceu o sabotador culpa. Queridos, ela não ficou no seu passado, ela deixou o seu passado para trás. Eu tive muito problema com culpa na minha vida, e a culpa me sabotava de uma forma que eu deixava de fazer muitas coisas. Devido a erros do meu passado, fraqueza do meu passado, eu tive uma empresa, tive mais de 40 funcionários, e isso há muito tempo. No ano de 2000, eu estava totalmente quebrada, falida financeiramente, com mais de 40 colaboradores, triste, abatida. E aquilo, para mim, gerou um sentimento de culpa tão grande que me adoeceu. E eu tive uma doença que se chama síndrome do pânico. Eu não sei se vocês conhecem isso. Sei bem o que é síndrome do pânico e depressão. Hoje eu trabalho ajudando pessoas que têm síndrome do pânico e depressão. Eu escrevi um livro sobre isso. E naquela época, no ano de 2000, ainda não tinham tantas informações como hoje. Mas o sentimento de culpa me corroeu, queridos. E não é porque eu não tinha Jesus. Eu tinha Jesus. Eu não entendia muito como funcionava aquilo. Nós passávamos noites e noites em claro, ungindo. Meu marido me ungia. E ele sofreu muito comigo por isso. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, porque de uma dor nasce um chamado. De uma dor nasce um chamado. Eu não sei se hoje você tem passado algo que está te impedindo o avanço, como já aconteceu comigo. Mas saiba que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E hoje eu entendo claramente o chamado que Deus tinha na minha vida quando me deixou alguns anos passar por síndrome do pânico. E o segundo sabotador, que é a culpa, ela trava. Porque se nós não conseguimos nos perdoar os nossos pecados, tirar essa carga da nossa culpa, nós também não conseguimos perdoar outras pessoas. Eu conseguia até perdoar os outros, mas eu não me perdoava, e isso realmente foi muito difícil para mim. Até que o Senhor me libertou disso, e eu quero dizer para você hoje, querido, se existe um sabotador aí dentro da sua mente, da sua alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espíritos, moramos nesse corpo lindo que o Senhor te deu. E temos uma alma, e tudo isso, medo, culpa, falta de perdão, falta de coragem, timidez, isso tudo está lá, essas mazelas ficam na nossa alma, mas nós somos o Espírito que nós comandamos a nossa alma. E o comando está na sua boca, na sua palavra. Você que comanda isso. Amém? Nós aprendemos com Raabe que o propósito de Deus é muito maior do que o pecado. Raabe era uma prostituta, uma meretriz. Mas o propósito de Deus alcançou Raabe. E Raabe, ela foi considerada, ela foi uma princesa, ela foi considerada heroína da fé na palavra. Acabe hoje, queridos, acabe hoje com qualquer sentimento de culpa, porque assim como Raabe, você está marcada pela promessa. Então resolva qualquer falta de perdão na sua vida. Terceiro sabotador interno, ela venceu a síndrome do não merecimento. Também é um outro termo que nós usamos lá no coaching. Essas coisas de síndrome. Que história é essa de síndrome de não merecimento? A palavra do Senhor, ela nos instrui. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu recebo o amor do Senhor, eu me amo, eu tenho amor para dar. Muitas pessoas confundem achando que amar ao próximo primeiro e depois a si. Se você ama a si primeiro, você consegue amar o outro. E a síndrome do não merecimento é quando você não consegue receber o amor de Deus a ponto de realmente entender que você merece mais. Que você merece todas as bênçãos do Senhor. Raabe, ela tinha tudo para não se achar merecedora. Ela tinha uma vida promíscua. Ela não era uma mulher honrada. Ela tinha
tudo para achar que não merecia. Não merecia salvação, não merecia ser chamada filha de Deus. Mas ela escolheu eliminar essa síndrome da vida dela. E eu quero te dar só um sinal. Porque você fala assim, Mônica, como é que eu sei que eu estou aí correndo risco de deixar essa síndrome entrar na minha vida? Mulheres, vou falar algo muito simples, minhas amadas. Quando você deixa aquela toalha linda, toda bordada, a toalha de banho mais bonita que tem na sua casa, quando você deixa ela no seu armário guardada para visita, quando você deixa aquela taça linda, sabe essas taças assim maravilhosas? Aquelas mais bonitas que a gente tem em casa, a gente deixa no armário, a gente não tira, porque a visita vai chegar e precisa da taça. Quando você serve almoço para todo mundo, você só senta na mesa se couber você na mesa. Se não, todo mundo primeiro, eu não. Quando você esquece de você e serve a todos, mas não se valoriza, não serve, não se presenteia, não se ama. Queridos, quem merece mais? É a visita ou é você que se prepara para receber a visita? Quem merece mais? Síndrome do não merecimento. Preste atenção nisso. Amém? Estão entendendo? Aleluia? Estão comigo aqui? Amém? Ok. Raabe teve uma fé incontestável. Raabe agiu por fé, arriscando a sua própria vida. Será que hoje você tem se posicionado como Raabe? Ou será que você tem se posicionado? Não tem como não comparar Raabe com outras mulheres da Bíblia, como Sara. Eu observei Sara conhecia muito a Deus. Sara conhecia a Deus. Mas Sara, ela deixou a ansiedade tomar conta da sua vida. E quando a ansiedade entrou na vida de Sara, ela se precipitou. E ela não aguentou esperar o momento da promessa na vida dela. Ela separou uma serva para deitar com o seu marido. E a história de Sara, de Abraão, vocês sabem o que deu? Nós temos problemas até hoje, na atualidade, devido à precipitação de Sara. Então, Sara era uma mulher que conhecia a Deus. Conhecia. Mas ela não teve fé suficiente para esperar a promessa do Senhor. Ela deixou a ansiedade tomar conta. Tem uma mulher que eu amo na Bíblia, que é Isabel. E eu gosto muito de comparar a Isabel, porque Isabel, ela, quando se fala em filhos, mulheres que tiveram filhos na idade avançada, mulher estéril, isso mexe muito comigo, porque eu também já fui mãe com 37 anos, eu tenho 50 anos de idade, e o meu marido era estéril. E o Senhor curou o meu marido. E nós temos uma longa história, não vai dar tempo de contar hoje como que foi o nascimento da nossa filha. Mas eu também fui alcançada pela promessa do Senhor. Nós fomos alcançados pela promessa do Senhor, porque pela medicina nós não poderíamos ter filhos, nós teríamos que adotar. E nós temos uma filha linda de 13 anos. E toda vez que eu falo de Isabel, eu me identifico muito com ela, e eu gostaria de trazer aqui para vocês, também porque Isabel foi alcançada pela promessa. A Bíblia relata uma passagem onde Zacarias estava no templo. Zacarias estava no templo, ele estava assim como nós. Imaginamos que ele estivesse assim. Mas foi um dia diferente. Foi um dia que o anjo apareceu para ele. E o anjo foi levar uma boa notícia para Zacarias. O anjo foi levar a notícia da promessa para Zacarias.
O anjo apareceu e disse: Zacarias, você vai ser pai. Você vai ter um filho. E Zacarias, naquele momento, ali, enquanto o anjo falava, ele interrompeu Zacarias e falou: peraí, um filho? Como eu vou saber disso? Zacarias duvidou da promessa, duvidou do anjo naquela hora. E naquela conversa, o anjo disse para Zacarias: eu vim aqui só para te trazer a boa nova, para te dizer que você vai ser pai. Mas como você duvidou, você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo, ele saiu do templo. A Bíblia conta que as pessoas estavam lá fora e nós imaginamos que ele chegou lá fora e as pessoas queriam conversar e ele mudo não podia falar. E ele foi para casa e Isabel estava em casa. E aí comecei a imaginar, quando eu li toda a passagem, do versículo 1 ao 22, quando Zacarias chega em casa, eu sempre troco, isso aí faz parte da Mônica, lá no curso de coach a gente fala que isso é coisa de I, que é um perfil de temperamento, que se dispersa. Quem for lá vai aprender como é que funciona isso. Mas Isaías chegou... Viu, gente, como é que funciona? Zacarias chegou em casa e a Isabel estava lá esperando, e eu imagino que ela falou com ele assim: meu bem, meu amor, como é que foi o culto hoje? Foi uma bênção. A palavra diz que ele só falava por sinais, por acenos. Olha o nível de fé de Isabel, amadas. Olha o nível de fé de Isabel. Ela perguntou: o que aconteceu? Se nós formos pensar nos sinais que Zacarias fez naquele momento para Isabel, provavelmente ele fazia assim. E ela disse: mas o que aconteceu? Você não pode falar? Você viu alguma coisa? Você viu o quê? Você viu um pássaro? Você viu um anjo? Já sei, um anjo que veio do céu. E o que o anjo te falou? Imagina. Aí eu imagino Zacarias assim, ó. Assim. Sinais. Isabel, o nível de fé de Isabel estava tão elevado. Isabel recebeu. Isabel pegou. Isabel recebeu. Isabel não viu, não ouviu o anjo, mas ela recebeu os sinais. E aí você pode pensar: mas por que Zacarias ficou mudo? Eu me lembro quando eu estava grávida, estava com aquele barrigão, o meu marido chegava em casa e ele falava com a minha filha, quando ela estava ainda na minha barriga, ele falava: Liz, papai chegou. Liz, você é minha bênção. Liz, você é meu milagre. E quando ele conversava com ela, ela mexia de um lado para o outro. Zacarias não pôde fazer isso porque ele ficou mudo. Por que Zacarias ficou mudo? Amadas, amados, porque aquilo que está sendo gerado dentro de você não pode ouvir vozes de incredulidade. Amém? Tudo que o Senhor colocar dentro de você, tudo que Ele colocar no seu coração, na sua mente, é como um filho que você precisa gerar. É como um filho. E esse filho não pode ouvir vozes de incredulidade. Tem um sabotador interno que sopra muito nos nossos ouvidos, dizendo que as promessas não vão se cumprir. E a promessa que se cumpriu na vida de Raabe, que mudou a história dela. O mesmo Deus que mudou a história de Isabel, que elevou o nível de fé de Isabel, é o mesmo Deus que vai mudar a sua história. Eu tenho mais 5 minutos. Eu observei também que Raabe, ela foi uma mulher de muita sabedoria. No coach, nós chamamos de inteligência emocional. Ela foi uma mulher que teve inteligência emocional.
E inteligência emocional, queridos, é diferente da inteligência cognitiva. Inteligência cognitiva, nós todos nascemos com ela. Todos nós nascemos inteligentes, exceto aquelas pessoas que nascem com algum problema físico, com algum problema neuronal. E a inteligência cognitiva é a inteligência que você tem para você ler, para você escrever, para você cantar, para você conhecer, reconhecer cores, tomar decisões. É o seu intelecto. Isso é a sua inteligência cognitiva. Inteligência emocional é quando você sabe o que você precisa fazer com o conhecimento que você adquire. A palavra do Senhor diz que o seu povo peca por falta de conhecimento. Quando você adquire conhecimento e você sabe exatamente o que fazer com ele, você tem inteligência emocional. E Raabe demonstrou que ela tinha, além de inteligência emocional, ela tinha conhecimento e ela tinha uma revelação dentro dela, porque ela apenas ouviu falar no Deus que abriu o mar vermelho. Ela ouviu falar, ela ainda não conhecia genuinamente esse Deus. Mas a convicção da revelação de Raabe, que ela carregava dentro dela, era forte o suficiente para acabar com qualquer dúvida. E quando a gente fala de inteligência emocional, inteligência cognitiva, isso tem a ver também com a maneira como você foi programado, com a maneira como a sua mente, o seu cérebro está programado no dia de hoje e foi programado lá quando você ainda era pequeno. Como que funciona essa história de programação? Tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o 11. Ali é um diálogo entre Davi e seu filho Salomão, quando Salomão ainda era pequenininho. E nesse texto, eu não vou ler para ganhar um tempo aqui, para a gente concluir. Nesse texto, mostra que, enquanto Davi conversava com seu filho Salomão, ele aconselhava Salomão e repetiu durante 6 vezes a palavra sabedoria. Ele disse para Salomão: meu filho, de tudo que peça sabedoria, meu filho, busque entendimento, busque conhecimento, e vocês podem analisar esse texto com calma. Nós aprendemos, a neurociência prova que um pai, uma mãe, consegue programar a mente de um filho, um amigo consegue programar a mente de outro amigo, quando eles estão em ambiente de intimidade por repetição. E nesse texto, nós vemos Davi com seu filho Salomão em um ambiente de intimidade, repetindo várias vezes a mesma coisa. Que é um ambiente de intimidade maior do que o relacionamento de um pai com filho, de um filho com uma mãe. Nós, mães, temos muita responsabilidade, porque nós estamos o tempo todo programando a mente dos nossos filhos. E aí Salomão cresceu, e quando chegou na idade, na juventude, Deus apareceu para ele e falou para ele: me peça o que você quer que eu te dou. E o que Salomão pediu? Sabedoria. Ele já estava programado. E aí, como eu falo que tudo que a neurociência fala já está na Bíblia há milhares e milhares de anos atrás, está tudo aqui. Ele pediu sabedoria. Mas aí você pode falar: Mônica, mas ele pediu sabedoria, ele teve sabedoria, ele foi próspero, todos conhecem a história de Salomão, mas depois, o que aconteceu com ele? Nesse contexto, Salomão estava pedindo inteligência emocional. Inteligência emocional é uma palavra moderna que se dá aos frutos do Espírito, que se dá à sabedoria. O que aconteceu com Salomão? A palavra diz que ele descumpriu uma ordenança de Deus e ele se casou com mulheres de outras nações. Ele se casou com uma mulher egípcia, ele levou para o seu ambiente de intimidade.
E nós imaginamos num ambiente de intimidade, casado com uma mulher egípcia, quantas vezes Salomão não deve ter ouvido repetidamente tudo o que aquela mulher dizia sobre os deuses dela. Nós programamos a mente do nosso filho de alguém, dizendo para ele o que e por quê. O que? Por quê? No texto, Salomão, ele ouvia de Davi, o que eu vou pedir? Sabedoria? Por quê? Porque você vai receber um diadema de graça, uma coroa de glória. Por quê? Os benefícios. Imagina essa mulher, quantas oquês e porquês não deve ter falado na cabeça de Salomão ainda, já na fase adulta. E ele terminou mal, ele terminou adorando outros deuses. Todos já conhecem a história de Salomão. Isso significa dizer que nós precisamos buscar o tempo inteiro essa intimidade repetidamente com o Senhor. Porque a boa notícia é que o Senhor, Ele está pronto. E a palavra do Senhor, ela está toda pronta para programar a nossa mente. O ok e o porquê. Ambiente de intimidade com o Senhor é no nosso secreto, é no nosso quarto, é na casa do Senhor, é de joelho. Ele está pronto para programar e reprogramar a nossa mente. E Raabe foi uma mulher de inteligência emocional. Para finalizar, para respeitar o meu horário, eu quero dizer que Raabe, ela sentiu um desejo de se aproximar de pessoas que tinham a mesma sede de Deus que ela estava sentindo. Raabe não conhecia ainda, genuinamente, ao verdadeiro Deus, mas ela já tinha sede de Deus. E ela desejava melhorar suas conexões sociais. Ela melhorava andar com homens de Deus. Ela desejava andar com homens de Deus. E falando de conexões sociais, e falando de programação e reprogramação mental, eu quero deixar mais uma pergunta para você. Com quem você está andando? Quem você tem levado para o seu ambiente de intimidade na sua casa? Como têm sido os seus relacionamentos? Quais amigos você tem cultivado? Seus amigos têm a mesma sede do Senhor que você? Seus amigos têm a mesma visão que você? Ou você tem, de repente, convivido aí com pessoas que podem sorrateiramente, devagarinho, estar programando você de uma maneira que não é de acordo com a programação do Senhor? Com quem você tem andado? Como está a sua conexão social? Estão comigo? Queridos, muitas palavras liberadas por nós, elas se tornam verdadeiras profecias autorrealizáveis na nossa vida. Muitas palavras, para não dizer todas as palavras que são liberadas da nossa boca, seja para o nosso filho, seja para o nosso marido, seja para a esposa, seja para o amigo, seja para a amiga, ou seja para aquela pessoa que você não gosta. Existe um sabotador interno que invade a mente de um cristão, uma pessoa cheia de Deus. Sabe aquela pessoa que ela recebe os dons do Espírito, e o Espírito nos dá, porque o Senhor é misericordioso, então Ele traz a nossa vida, Ele presenteia com os dons do Espírito. E aí uma pessoa, ela tem uma vida espiritual viva, ativada, mas ela não tem inteligência emocional em equilíbrio com a sua vida espiritual. E o que acontece quando uma pessoa não tem inteligência emocional em equilíbrio com a sua vida espiritual? Ela traz uma pessoa para a casa do Senhor, mas ela tira no dia seguinte, pelo seu comportamento, pelo que ela fala, pelo que ela profetiza. Por isso é que as nossas conexões
Por isso é que eu quis ficar amiga da pastora Érica, da missionária Maria Araújo. Por isso é que eu quis conhecer mais de perto as Dorcas, porque todos os dias eu quero melhorar minhas conexões. Eu quero melhorar minhas conexões, eu quero andar com gente que tem a sede de Deus que eu tenho, porque eu tenho muita sede do Senhor. Eu preciso me fortalecer todos os dias para a missão que o Senhor me deu. Para o propósito. Eu amo falar de missão, de visão, de propósito. O Senhor cumpriu o propósito na vida de Raabe. Através da vida de Raabe também, Ele cumpriu o propósito dele para um povo. E propósito, querido, é aquilo que faz você levantar da cama todos os dias e dizer, estou vivo. Propósito é aquilo que te motiva. O propósito é algo abstrato, não é algo que a gente consegue pegar. O propósito, o meu propósito, é transformar pessoas, elevar as pessoas a serem melhores do que já são, para que elas se aproximem mais de Deus, com mais pureza na alma, com menos inveja, menos mentira, menos rancor, menos falta de perdão. Esse é o meu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? A sua missão é aquilo que você tem que fazer todos os dias para que o seu propósito se realize. E a minha missão é treinar pessoas, é compartilhar o que eu aprendo. Porque através da palavra, através dos treinamentos, as pessoas ouvem, a fé vem pelo ouvir, ou ouvir a palavra do Senhor, e elas saem transformadas de alguma maneira. Pequenas transformações, dia após dia, mudam a nossa vida. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Que o Senhor cumpra o seu propósito, o propósito dele, através da sua vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer por essa palavra, e eu gostaria de fazer uma oração para finalizar. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que você se colocasse de pé, e quero convidar aqui o meu marido, o Alex Costa, o pastor que todo mundo gosta. Vem cá, meu amor. É minha autoridade, ele que... meu companheiro, parceiro, amigo, amor de quase 20 anos. E eu gostaria de fazer uma oração para que tudo que nós observamos aqui na vida de Raabe, para que todas essas qualidades possam também se fazer valer na nossa vida, e para que essa palavra, de alguma forma, traga alguma transformação para você nessa noite. Amém? Aleluia. Saúdos, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Quero te dizer que você é extremamente responsável pelo que você vai fazer ou o que vai acontecer na sua vida. O que Deus faz é dar direcionamento, mas é nosso posicionamento de entender que a palavra de Deus ela veio para modificar, ela veio para nos orientar. Então você tem que clamar a Deus, pedindo a Deus como Salomão pediu: Deus, me dá sabedoria. Então eu quero convidar você a pedir nesse momento, a começar a falar com Deus, a você se movimentar no reino do Espírito, a você entender que agora, hoje, a partir desse momento, você é que vai fazer parte de um projeto lindo, fabuloso, mas vai depender de uma atitude saindo do seu coração e uma palavra gerada no teu espírito. Então comece a falar com Deus nesse momento, aleluias. Senhor, nós te louvamos nessa noite, ó Pai, pela tua palavra poderosa que foi ministrada neste lugar, meu Deus. Meu Pai, que as cortinas do céu sejam desatadas nessa noite, meu Pai, que venha uma onda, meu Deus, uma onda arrebatadora de inteligência emocional sobre a vida dos meus irmãos presentes neste lugar, meu Pai, sobre esse projeto das Dorcas, meu Deus, que ele seja um projeto conhecido, reconhecido, nacional e internacionalmente, meu Pai, que essas mulheres, ó Pai, representantes desse projeto, sejam usadas, ó Deus, para transformar vidas, meu Pai. Jesus, dá uma unção especial, meu Pai. Derrama, Senhor, com toda a tua glória e teu poder sobre a vida dessas mulheres, ó Pai. Algo da tua parte tremendo, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem tampouco chegou ao coração do homem, meu Deus. Eu profetizo, meu Deus, que nessa noite vai acontecer milagres, meu Pai. Eu profetizo, Deus, que nesta noite pessoas vão ser transformadas, pessoas, ó Deus, vão ser arrebatadas no Espírito, pessoas vão ser, ó Deus, visitadas, ó Deus, pelo teu anjo nessa noite, meu Pai. E que os teus sinais, os teus milagres, as tuas
as maravilhas, meu Pai, esteja sobre a vida dos meus irmãos. Assim eu oro e te glorifico, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém.